Graças a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 8 ao 10. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que dela já não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedir que Ele abra o nosso entendimento para compreendermos a palavra. Amém? Querido e glorioso Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, estamos nos posicionando na Tua presença, estamos nos colocando diante do Senhor de toda a terra, meu Pai. Fala, ó Deus Todo-Poderoso, aos nossos corações, nos ensina, nos dá instrução acerca da Tua vontade, acerca do Teu querer, meu Pai, para que conhecedores da Tua palavra, Pai, possamos obedecer, Senhor, de coração a Tua vontade, a fazer, ó Pai, tudo aquilo que é agradável diante dos Teus olhos, ó Pai, e também, ó Deus, para que não venhamos ser enganados, ó Deus, por qualquer vento de doutrina, para que não estejamos, ó Pai, enredados com palavras mentirosas, palavras enganosas, que procuram roubar a nossa fé, o nosso ânimo e frustrar, ó Pai, o nosso desejo, Pai, de estar na glória contigo, Senhor. Querido e glorioso Deus, nos posicionamos diante do Senhor e clamamos o agir do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Quando nós falamos em arrebatamento, existem pessoas que creem no arrebatamento antes da tribulação, né? Antes de começar a grande tribulação, no arrebatamento do meio da tribulação, passados os 3 anos e meio da grande tribulação, e aí a igreja é arrebatada e os demais ficam para a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, e aqueles que acreditam no arrebatamento já no final da tribulação, quando a igreja é arrebatada, se encontra com Jesus nos ares, Jesus já desce e Ele já vem aqui para reinar. E existem ainda aqueles que não creem no arrebatamento, tá? Então, cada um se baseia em alguma passagem bíblica. Nessa passagem que nós acabamos de ler, a Bíblia fala que Jesus nos livra da ira futura. Então é o texto base para aqueles que creem. Nós vamos falar sobre isso hoje, no arrebatamento da igreja antes da vinda de Jesus. Por que antes da vinda de Jesus? Porque antes da tribulação. Por quê? Porque a tribulação é o quê? É a ira de Deus para os pecadores, para aqueles que rejeitaram a Cristo. E é uma tribulação muito grande. E Paulo não estava falando dessa tribulação que a gente vive no dia a dia. Até porque nessa época a igreja estava passando por uma tribulação muito forte. As pessoas que testificavam a Cristo, que falavam de Cristo, que aceitavam a Jesus, elas eram perseguidas, eram mortas. A palavra diz que Tiago foi morto à espada, João foi decapitado, Paulo também, segundo a tradição, foi decapitado, Pedro, segundo a tradição também, foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão foi apedrejado até a morte. Então, muitos deles foram presos, e o próprio Paulo testifica que ele pegava as pessoas, torturava para que blasfemassem do nome de Jesus. Antes dele se converter, ele prendeu a muitos cristãos irados porque eles confessavam o nome de Jesus. Então já havia uma tribulação muito grande naquela época, e no decurso de toda a história nós temos visto isso, tribulação sobre a igreja. Quantas guerras santas, né? Quantas lutas, quantos
problemas durante o nazismo, quantos cristãos que foram mortos durante o nazismo por acolher os judeus. Então, tribulação, grandes tribulações, a história tem continuamente, e já teve e continua tendo hoje em alguns países, em alguns locais. Às vezes aqui dentro do Brasil, em alguns locais, a igreja passa e o crente passa por tribulação. Mas existe uma tribulação específica que é chamada de grande tribulação. Jesus Cristo disse que nunca houve e nunca haverá depois dela uma tribulação tal qual essa chamada de grande tribulação. E essa tribulação é o que? É o derramar da ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que se recusaram a ouvir a Cristo. Tanto que a palavra diz que essas coisas vão acontecer depois que o evangelho for pregado a todos. Todos vão ouvir de alguma maneira, todos vão entender, todos vão receber a palavra, para que fiquem indesculpáveis diante do Senhor. Então a tribulação é o castigo de Deus, é a ira futura, é a ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram a palavra, sobre aqueles que, mesmo conhecendo Jesus, não querem nada com Ele, não querem compromisso com Deus, estão rejeitando a Jesus a cada dia. Então é para esses. Segunda carta aos Coríntios, para a gente não ficar só na palavra, isso que eu acabei de falar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Versículo a partir do 4 está escrito: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então nós somos ministros de Deus, aquele que é servo do Senhor, aquele que leva a palavra, que leva a boa semente, ele é ministro de Deus em todas essas situações, em todas essas circunstâncias, em momentos bons e em momentos ruins, em momentos de angústia. Angústia é quando a tua alma está atribulada, que você não está conseguindo lidar muitas vezes até com as situações, e aí você tem que olhar para Jesus e passar pela tribulação confiando em Deus, porque é Deus que vai alcançar a tua vida, é Deus que vai te abençoar, é Deus que lá na frente vai te dar vitória. Hoje eu estou passando por uma tribulação, mas eu estou crendo no Deus a quem eu sirvo e que Ele é poderoso para realizar a obra na minha vida. Existem pessoas que estão dentro da igreja alegando servir ao Senhor, estão fugindo do diabo, estão com medo. Não, mas isso aí não tem jeito. Não, essa casa aqui, eu tenho que sair dessa casa, tem que mudar dessa casa, porque essa casa aí é mal assombrada. Você tem que sair porque essa perseguição aí é muito grande. Então tem muita gente fugindo do diabo ainda, confessando a Cristo e fugindo com medo. Quando a palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então tem as lutas e as pessoas não estão suportando essas lutas presentes. Quando vier a grande tribulação, vai ser uma luta muito maior. Vão ser momentos muito mais difíceis e para castigo. Então a igreja do Senhor, a palavra diz lá em Tessalonicenses que Jesus ele nos livra da ira futura. Não é somente da ira do grande trono branco, não. É da ira também da tribulação. Esse momento de tribulação que vai vir sobre a terra, sobre aqueles
que desobedecem, sobre aqueles que não querem compromisso com o Senhor. Mateus 24, 21. Sobre isso que nós estamos falando, acerca do tipo de tribulação que há de vir. Mateus capítulo 24, versículo 21. O título, acima do versículo 15, é: o sermão continua, a grande tribulação. Vamos ler o 15, depois a gente lê o 21, só para entendermos do que está sendo falado. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amém? Então aqui a palavra diz que vai haver uma tribulação tão grande, mas tão difícil, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, ainda que a igreja já tenha sido arrebatada, ainda haverá pessoas que vão se converter durante a grande tribulação. Ainda haverá na grande tribulação 144 mil lá de Israel, que a Bíblia fala, das 12 tribos de Israel, que também vão ter o seu encontro com Deus, vão se voltar para o Senhor durante esse período de tribulação. Mas a igreja do Senhor, aqueles que confiaram no Senhor, aqueles que têm confessado o nome do Senhor, que têm se apartado do pecado, que têm procurado viver em santidade, esses, segundo o que nós temos visto aqui, esses serão livres. E como poderemos ser livres? Sendo arrebatados. É o que a palavra promete para nós. E nós temos que crer naquilo que a palavra diz. Antes ainda de falarmos sobre essa passagem lá de Tessalonicenses, abra aí Apocalipse capítulo 6. Hoje vamos passear um pouquinho na Bíblia para a gente poder entender tudo isso que está registrado. Não é o que eu entendo, é o que está escrito na Bíblia. E nós temos que examinar, a palavra diz que nós temos que examinar as Escrituras. Então Apocalipse capítulo 6, versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderão nas cavernas e nas rochas e nas montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então as pessoas vão querer fugir, porque essa tribulação, as pessoas vão perceber que é a ira de Deus. Hoje as pessoas ainda não percebem. Quando acontecem essas calamidades, nem todo mundo percebe que a própria natureza já está manifestando da mesma forma que a natureza manifesta a glória de Deus com a sua beleza, com os seus encantos, com toda a sua perfeição. Há momentos em que a natureza já está manifestando também a indignação do Senhor. Nós vemos na morte de Jesus Cristo, em que a palavra diz que fez-se trevas. Então a natureza, ela manifesta tanto a glória de Deus quanto manifesta a ira de Deus. E no final dos tempos a ira vai ser tão grande que as pessoas vão perceber que é a ira de Deus, até porque a igreja já vai ter sido tirada. Imagina, desaparecendo crentes de todos os lados. Querendo ou não, as pessoas vão ter que dar crédito ao Senhor e compreender que essa ira é diferente, que essas catástrofes que vão acontecer no final, elas são diferentes das que aconteceram já até a presente data, porque agora a igreja já foi levada e agora o caos começa a se espalhar. O que nós precisamos fazer, irmãos, é compreender essas coisas
para que nós estejamos preparados. A palavra nos manda estar preparados, estar vigiando, porque nós não sabemos a hora em que o Filho do Homem há de vir sobre a terra. É verdade, sim. Em Apocalipse 4:10, aqui mesmo Apocalipse, já está aqui pertinho. E os 24 anciãos, olha a coisa linda aqui, capítulo 4, versículo, vamos ler a partir do 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. Então aqui João está vendo o trono da majestade divina. Ele está vendo aqui no trono, antes ainda que abram os selos, antes que ainda comece a ira do Cordeiro, ele está vendo os anciãos lá na glória. E é sabido que esses anciãos, ou a maior parte, vamos dizer assim, dos teólogos concordam nisso, que esses 24 anciãos, eles representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus, que simbolizam a totalidade da igreja. Ele viu lá no céu os 24 anciãos, antes do derramar da ira. Como que a igreja vai estar no céu ali representada? Se a igreja já tiver sido arrebatada. Então, é aquela lógica do 2 mais 2 dá 4. Se eu começo a analisar, se eu começo a estudar, se eu começo a refletir nas escrituras, eu preciso entender também o que é que ela está falando para mim. Porque a palavra, ela está nos ensinando. Ela nos... tem tantos livros, se você for buscar, você vai encontrar uma série de historiadores judeus e de outras nações vizinhas que relatam os fatos, vários dos fatos aqui ocorridos. Você vai, por exemplo, no livro de História dos Hebreus, por Flávio Josefo, ele conta a Bíblia praticamente toda ali, vários fatos que aconteceram. Mas essa escritura aqui, nós cremos, foi examinado e tudo, que ela é a escritura inspirada por Deus, que esses homens aqui, eles falaram inspirados por Deus. E há uma diferença. Quando nós lemos um livro de um historiador e quando nós lemos a Bíblia Sagrada, ela fala ao nosso coração. Não é somente um livro histórico, ela nos comunica uma mensagem para que nós venhamos nos preparar para andar com o Senhor, andar aqui na terra primeiro, porque a melhor forma de nós nos prepararmos para ir morar no céu é aprender a andar com o Senhor aqui na terra. Amém. É aprender a obedecê-lo aqui na terra. É quando nós obedecemos ao Senhor aqui, é que nós estaremos preparados para nos encontrar com Ele na glória. Porque, pensa comigo, se você não se dá com uma pessoa, não gosta daquela pessoa, como você vai visitar a casa daquela pessoa? Por que eu tenho que te receber na minha casa se você não fala comigo? Se você na rua encontra comigo, você não fala. Se você fala mal de mim, se você não crê na minha idoneidade, no meu caráter, por que eu vou te receber na minha casa? Da mesma forma, por que o Senhor Jesus vai nos receber na glória para morar com Ele, se aqui eu não testifico dele, se aqui eu não me importo com aquilo que Ele fala, em obedecer a sua palavra? Então eu tenho que aprender a me preparar aqui na terra, porque depois que a igreja for levada, alguns ainda vão se converter, mas aí é uma outra história, né? Aí é uma outra história, vai ser muito mais complicado, vai haver muito mais sofrimento, né? Muitos vão morrer por causa do Evangelho, porque
a palavra mostra um período muito difícil. Um outro dia a gente vai falar disso, a gente não fugir do assunto, mas vai ser um tempo muito difícil, de grande angústia, o período da grande tribulação. Primeira carta aos Coríntios. Olha como será. Nós temos visto aí muitas profecias de trombetas, tem muita gente ouvindo trombeta de um lado, trombeta do outro. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nos versículos 51 e 52, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, quando a trombeta soar, os mortos vão ressuscitar e nós vamos ser transformados, vamos nos encontrar com o Senhor. Está na Bíblia. Eu não posso duvidar de que vai haver arrebatamento. Eu não posso duvidar de que aqueles que serviram ao Senhor com fidelidade, que lutaram, que se empenharam, que renunciaram à natureza, à sua própria natureza carnal, às paixões da sua natureza, aqueles que se empenharam em conhecer as Escrituras, em obedecer ao Senhor, em obedecer à vontade de Deus. Eu não consigo crer que essas pessoas vão ficar para desfrutar da ira de Deus que virá sobre os filhos da desobediência. A palavra nos mostra isso. De qualquer forma, o que eu preciso entender é o seguinte: independente, tá? Agora um outro detalhe, independente se o arrebatamento acontece antes, no meio ou no final da tribulação, primeiro eu tenho que crer que ele vai acontecer, porque está escrito que vai soar a trombeta, os mortos vão ser ressuscitados e nós seremos transformados, né? Depois a gente lê lá em Tessalonicenses, quando fala usa a expressão arrebatamento. Procurei em outras traduções, sempre a mesma expressão, arrebatamento. Então, se eu creio que vai haver um arrebatamento, seja ele no princípio, no meio ou no final da tribulação, eu tenho que estar preparado. Porque na hora que a trombeta soar, a palavra diz que é como um piscar de olhos. Pensa, quantas vezes você pisca o olho e você nem percebe que piscou? Vai ser assim. Vai ser tão rápido que quando a pessoa perceber, já aconteceu. Quando a pessoa tentar entender o que aconteceu, já aconteceu. As pessoas já desapareceram. E vão ser em várias partes da terra pessoas sumindo, pessoas desaparecendo, indo morar com o Senhor, indo se encontrar com o Senhor, se vendo livre desse corpo de pecado. Então eu tenho que estar pronta. Mas eu já estou falando do arrebatamento há quase 2000 anos, desde que Jesus foi embora, e o arrebatamento não aconteceu ainda. Ainda que eu não participe do arrebatamento, ainda que eu viva aqui até os 100 anos, e o arrebatamento não aconteça, vai chegar um momento em que eu vou ser retirado da terra, pela morte, ou por acidente, por morte natural, por enfermidade, eu não sei. Eu vou sair dessa terra, não vou ficar para sempre, como os apóstolos tiveram cada um tipo de morte diferente, como os demais cristãos, as demais pessoas, a cada momento morrem pessoas. Então eu tenho que estar pronta para ir com Cristo. As pessoas estão vivendo, nós estamos vivendo um momento de caos muito grande. A cada dia você recebe uma série de notícias de pessoas que mataram umas às outras, pessoas que morreram de enfermidades, novas enfermidades que surgem, e uma grande parte de pessoas se suicidando a cada dia. Escutamos casos constantes agora no metrô. O metrô está paralisado por passageiro na linha do trem. Isso é direto agora, está acontecendo direto. No Rio aconteceu uma série de suicídios em Copacabana. Em cada lugar você escuta falar que alguém se matou.
E isso sem contar aqueles que não estão conseguindo levar a cabo, aqueles que ficaram na tentativa de suicídio. Quantas pessoas que eu já recebi pedido de oração, pastora, ora, porque meu primo, meu sobrinho, meu filho tentou se matar, minha amiga tentou se matar. Então é tanta gente que não está suportando a angústia, que não está suportando as tribulações. Imagina quando vier a grande tribulação. Eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar andando com Cristo. Se o mundo está difícil, se nós estamos enfrentando lutas, ainda com o Espírito Santo aqui agindo nas nossas vidas, ainda com o Espírito Santo aqui atuando nos nossos corações, e na hora que acabar isso, e na hora que não tiver mais o Espírito Santo aqui, porque quando a igreja for levada, o Espírito Santo não vai ter mais o que fazer aqui conosco, não. Ele vai estar aqui atuando até a consumação dos séculos. É o arrebatamento da igreja, quando a igreja for levada, quando a igreja for tirada da terra. Então nós temos que estar prontos. Não queira fazer a experiência, não queira ficar para ver o que vai acontecer depois. Esteja preparado. É isso que a palavra nos ensina. Em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, é mais uma mostra de arrebatamento. A palavra diz que 5 serão levadas e 5 serão deixadas. Então, mais de uma vez, a palavra Jesus fala, e aí é Jesus, aí não é Paulo, não é Pedro, aí é Jesus ele nos falando que um grupo vai ser levado e um vai ser deixado. Por que vai ser deixado aqui? As 5 nessas vão ficar aqui e as outras vão embora. A palavra diz que no campo, um estará no campo e um será levado, outro será deixado. 2 estarão juntos numa cama, um será levado, outro será deixado. Então há outras parábolas falando dessa grande colheita que o Senhor fará. É um arrebatamento. Um grupo vai levar, vai ter levado, tudo vai ficar aqui na terra. Então nós temos que estar prontos para esse dia. E também vigiar. Não é entrar em pânico. Não é, olha, tem um vídeo aí, tem um áudio aí, tem uma profecia aí, as pessoas estão entrando em pânico. Tem gente desesperado. Eu não tenho que me desesperar. A Bíblia fala que vai acontecer. E no momento que tiver que acontecer, vai acontecer, estando preparado ou não. Eu só tenho que estar pronta, porque se Jesus quiser me levar, Ele me leva. E se tivermos que passar por alguma situação aqui, vamos passar com Cristo, confiando nele. As tribulações vão vir. Tem muita gente aí morrendo. Quantas vezes nós escutamos aí notícias de cristãos sendo exterminados? Um tempo atrás aí apareceu uma valeta com um monte de cristãos ali sendo assassinados, queimados vivos. Continuamente nós escutamos falar sobre isso, sobre pessoas morrendo em países comunistas, em países onde há determinadas ditaduras. Quantas vezes nós escutamos falar aqui dentro do Brasil de pessoas que estão sofrendo porque a família não aceita, ele se converteu. Então problemas a gente vai ter antes, durante e depois. E eu tenho que estar com Cristo. A minha vida é Jesus. Eu entreguei minha vida para Ele, ela pertence a Ele, eu vou viver para Ele. Oh, Jesus amado. Agora a palavra diz que eu não... essa questão que nós muitas vezes ouvimos e que assombra as pessoas sobre determinadas datas. Eu estou, agora em fevereiro, vai fazer 32 anos que eu estou servindo ao Senhor. Eu já perdi a conta de quantas profecias eu já escutei nesse período, informando que Jesus vai voltar. Olha, Jesus vai voltar esse ano. Olha, Jesus vai voltar no ano tal. Jesus vai voltar no ano tal. Eu cresci ouvindo dizer: ao ano 1000 chegará, ao ano 2000 não passará. Bom, já passou do ano 2000, estamos em 2016, quase 2017. E eu ficava pensando: meu Deus, será que eu vou chegar? Eu cheguei, passei, estou aqui.
Não estou dizendo que Jesus não vai voltar, ele vai voltar, eu não sei quando. Só que eu não tenho que isso. Se eu estou firmada na palavra, eu não vou me desesperar. Se eu estou consciente da palavra, se eu estou acreditando nas promessas do Senhor, eu não vou me desesperar. Glória a Deus. E nem vou ficar preocupado se alguém falar: olha, Jesus já chegou aqui na terra. Porque a palavra diz: se alguém falar, ele ou aqui ou ele ou ali, não acrediteis, porque a palavra diz que quando ele vier, todo olho o verá.